Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 1. Nós estamos na página 51, fazendo revisão ainda, tá? Dos conteúdos que a gente viu ano passado. Então, agora a gente vai falar sobre constituição da matéria, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Alguns modelos. Então, lembrando, revisando alguns modelos. Dalton falava que o átomo é indivisível e a esfera maciça é indivisível. Thomson, a partir dos experimentos que ele fez com os raios catódicos, ele conclui que, na verdade, a gente tem um átomo que é divisível. E esse átomo, para Thomson, é uma massa esférica aqui, positiva, com elétrons incrustados. Então, aqui os elétrons incrustados em uma massa positiva, né? Então, Thomson fez experimentos com os raios catódicos e concluiu então que o átomo é divisível. Então existe uma partícula ali carregada negativamente. Se existe carga negativa, deve existir uma carga positiva para que ao final esse átomo seja neutro, né? Para que essas cargas se equilibrem e seja neutro. Depois tem o modelo de Rutherford. Rutherford pegou uma camada fina, uma fina folha de ouro, bombardeou essa folha fina de ouro com partículas alfa, que são partículas positivas. Ele esperava que essas partículas fossem passar tranquilamente por essa lâmina de ouro e fossem ser detectadas sem sofrer grandes desvios. Se sofresse desvio, ia ser desvio muito pequeno. Só que quando ele fez o experimento, ele observou que, apesar de a maior parte passar sem sofrer desvio, sofrendo pequenos desvios, existia uma parte ali muito pequena também que sofria muitos desvios e até mesmo que batia em algo e retornava. Então, quando ele percebeu isso a partir dos resultados que ele obteve, ele entendeu que o átomo só poderia ser formado por um núcleo denso, né? E por elétrons ao redor desse núcleo aqui. O núcleo, ele falou que era formado por cargas positivas, por prótons, tá? E a eletrosfera, que está girando aqui em torno do núcleo, é formada pelos elétrons. Então, é um núcleo pequeno, positivo, com vários espaços vazios ali, com elétrons girando ao redor. Modelo planetário, né? E Bohr fez algumas correções em relação ao modelo de Rutherford. Então, o Bohr vai falar o seguinte, ó, esses elétrons eles circulam aqui, em ordem, eles estão ali em torno do núcleo e possuem órbitas específicas com uma energia específica. Ele só vai ganhar ou perder energia, o elétron, se ele for de uma camada interna para mais externa, ou da mais externa para mais interna, tá? Então, o modelo de Bohr, ele pega alguns problemas do modelo de Rutherford, cria postulados para tentar explicar aquele modelo anterior, tá? E faz algumas modificações para falar que aquela forma ali seria estável, aquela explicação seria possível, tá? Aqui vai falar sobre a tabela periódica, tá? Então, vocês têm que ficar atentos e lembrar o seguinte, o número de massa que está aqui, ó, e aqui eu tenho o número atômico. Lembrar que o número de massa, ele surge da soma do número atômico com o número de nêutrons. Então, se eu quiser achar o número de massas em uma questão, por exemplo, basta ele te dar o número atômico e o número de nêutrons que você faz aquela soma, tá? Para identificar. Aqui estão os elementos de transição, tá? Aqui os metais alcalinos terrosos. Aqui a gente tem a família do boro, carbono, aí vai calcogênio, halogênio, gases nobres, né? Aqui a gente tem lantanídeos e actinídeos, aqui dentro a gente tem todos esses elementos aqui também. Então, ficar bem atentos nisso, prestar bastante atenção, que a gente viu alguns conceitos, né?
Então, o que vocês têm que relembrar, principalmente? O que é raio atômico? O raio vai ser uma distância que vai separar dois núcleos ali. É a distância, é a metade daquela distância entre dois núcleos. A energia de ionização, que a gente viu ano passado também, é aquela energia que vai ser necessária para retirar um elétron do nível mais externo de um átomo que está neutro, isolado e no estado gasoso, né? E a afinidade eletrônica já vai ser a energia que vai ser liberada por um átomo neutro, isolado e no estado gasoso quando incorpora um elétron. Então, aqui vai incorporar o elétron, né? E a eletronegatividade vai ser a medida relativa ali que dois átomos terão para atrair os elétrons de uma ligação química. Então, quando eu falar em eletronegatividade, por exemplo, o flúor é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o flúor vai atrair mais os elétrons da ligação do que o carbono, tá? Então, vamos para as explicações das atividades aqui. A 1 pede para você completar aqui explicando o modelo atômico de Thomson. Então, o que o experimento revelou? Que o átomo é divisível, indivisível? Eu comentei sobre o modelo de Thomson lá em cima. Então, continue essa frase aí explicando o modelo. E Rutherford, o que ele esperava? Então, grande parte das partículas atravessavam, mas o que acontecia com uma pequena parte? E o que isso me falava em relação ao modelo? Né? Então, aqui vocês vão completar as frases explicando os modelos de cada um. Aqui vai entrar na parte que eu falei para vocês. O que vocês têm que lembrar? Que a massa atômica é sempre o maior número que você vai ter aqui, porque a massa atômica vem da soma do número atômico com o número de nêutrons, tá? E aqui que eu já tenho a massa atômica, que é 87, e o número de nêutrons, e o número atômico, que é 38. Para eu achar o número de nêutrons, é só pegar 87 menos 38, tá? Lembrar o seguinte, quando tem carga, você tem que lembrar que normalmente no átomo, se eu tiver um átomo neutro, né? Se você tiver um átomo neutro, o número de Z aqui, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá? Agora, se ele está carregado, o número de elétrons vai mudar. Vai mudar como? Se estiver carregado positivamente, é porque ele perdeu aquele número ali que está expresso na carga. Então, se ele está carregado mais 3, ele perdeu 3 elétrons. Então, aqui já não seria 38 elétrons, seria 35, tá? E aqui, olha só, o número atômico é 33. Quer dizer que se ele estivesse neutro, 33 seria o número de elétrons, o número de prótons e o número de Z, que é o número atômico. Só que se ele tiver ganhado um elétron, então ele não tem 33 mais. Ele ganhou um a mais, então ele tem 34. Então, cuidado quando não estiver neutro, que você vai ter que prestar atenção na carga aqui. Ou você vai tirar desse número, tá? Do número atômico, ou você vai acrescentar. Se estiver negativo, ganhou, então você tem que acrescentar. Aí, a partir disso, você vai fazer as afirmações. Quantos nêutrons, quanto que é o número atômico, qual que é a massa atômica, né? Lembrando que aqui ele te deu dois números. O maior tem que ser o de massa, porque a massa vem da soma do número atômico com o número de nêutrons, tá? Para você achar o número de nêutrons aqui, basta você fazer 87 menos 38 para A, 75 menos 33 para Z, tá? Aqui vai falar o seguinte, o fenômeno da luminescência é observado em interruptores de luz, brinquedos, pulseiras, entre outros. O que ocorre é um processo de excitação eletrônica seguido da emissão na faixa do espectro visível. Então, o que acontece ali? Os elétrons giram em torno do núcleo, né, que eu expliquei para vocês. Só que, enquanto a lâmpada está ligada, eles estão sendo excitados ali. Então, os elétrons que estão em uma determinada camada absorvem um pacote específico, uma quantidade específica de energia e vão para uma camada mais externa. Quando você tira esse estímulo, ou seja, quando você desliga a lâmpada, essa energia parou de ser fornecida. Então, se você parou o estímulo, a tendência daquele elétron é retornar. Quando ele retorna, ele tem que emitir
aquela quantidade de energia que ele absorveu. E ele emite dentro do espectro visível, por isso que a gente consegue ver quando a gente tem aqueles brinquedos que ficam brilhando quando a gente desliga a lâmpada. Qual o modelo que eu falei para vocês lá em cima que explicava sobre a questão de um elétron passar de uma camada para outra que absorve e emite energia? Eu comentei isso com vocês lá em cima, né? A 4 pediu para você falar os conceitos de raio, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade. E você vai ter que explicar. Aí você vai explicar, olha, o raio cresce. Aí você vai colocar uma setinha assim, para cá, né? Daqui para cá, colocando uma seta. Então, o raio atômico cresce dessa forma. Então, você vai dar o conceito e mostrar aqui como que ele cresce, né? Aqui eu já falei para vocês como que cresce o raio atômico, é da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Você vai fazer a mesma coisa para os demais. E a 5 vai falar sobre a tabela periódica. Ele fala assim, ó, oxigênio possui 8 elétrons, então vamos lá ver se tem 8 elétrons mesmo. Então, olha, 8 elétrons, quando está neutro, é igual ao número atômico. O número atômico é 8, então ele tem 8 elétrons. Como que fica a distribuição dele nas camadas? K cabe 2, na L cabem 6. Então, é o suficiente usar só a camada K e L ali? Aí vocês vejam e respondam. Então, aqui vai falar só sobre conceitos da tabela periódica, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem.